No final da escadaria, último lanço, uma portinha enferrujada estava aberta. Um toco de vela iluminava um quarto paupérrimo de uns 10 passos de comprimento. Da entrada via-se todo o interior. Tudo espalhado em desordem, especialmente a diversidades de andrajos de crianças, ou seja, roupas muito velhas. Um lençol esburacado acortinava o canto posterior. Pelo visto, escondia uma cama atrás. No próprio quarto havia apenas 2 cadeiras e um sofá em farrapos, coberto por um encerado, e diante deste uma velha mesa de cozinha de pinho, de cor natural e sem nada em cima. Um toco de vela de sebo se extinguia num castiçal de ferro no canto da mesa. Acontece que Marmieladov ocupava um quarto especial e não um canto, mas seu quarto dava passagem para outros. A porta, que dava para os outros cômodos ou gaiolas, em que se dividia o apartamento de Amália Lipevechel, ou Lipevechsel. Bom, sabe-se Deus como pronunciar isso. Eu vou chamar então de Lipevechel. Estava entreaberta. Perceba, né? O drama aqui. Você mora numa passagem. Isso significa que, sei lá, 2 horas da manhã você vai estar dormindo. Se a pessoa que mora no quarto de lá precisa entrar ou sair do quarto, ela vai passar por dentro da tua casa. Né? Gargalhavam. Ah, não. Dali se ouviam barulho e gritaria. Gargalhavam. Parece que jogavam baralho ou tomavam chá. De quando em quando chegava de lá palavras as mais sem cerimônias. Raskolnikov chamou imediatamente Katerina Ivanovna. Era uma mulher de uma magreza terrível, fina, bastante alta e esbelta, de uns olhos castanho escuros, ainda belos, e face de um avermelhado que transbordava efetivamente em manchas. Andava de um canto para o outro do seu pequeno quarto, as mãos apertando o peito, os lábios crestados e a respiração irregular ofegante. Os olhos tiravam a febris, mas o olhar era penetrante e imóvel, e aquele rosto tísico e perturbado produzia uma expressão dorida sob a luz bruxuleante e o tremuluzir do toco de vela que se extinguia. A Raskolnikov, ela pareceu ter uns 30 anos e realmente não era para Marmieladov, não ouvia nem notava os que entravam. Parecia caída em algum esquecimento, não via nem ouvia. O quarto estava abafado, mas ela não abria as janelas. Vinha mau cheiro da escadaria, mas a porta ficava aberta. Por aí, ondas de fumaça de tabaco penetravam dos cômodos internos. Ela tossia, mas não fechava a porta. A caçula, uma menina de uns 6 anos, dormia no chão, meio sentada, encolhida, a cabeça apoiada no sofá. O menino, 1 ano mais velho, tremia todo num canto e chorava. Pelo visto, acabara de apanhar. A menina mais velha, de uns 9 anos, comprimida e fininha como um palito, metida apenas numa camisola bem ruinzinha e toda rasgada e num vetusto sobretudo de drap de dame sobre os ombros nus, que haviam feito para ela provavelmente 2 anos antes, porque agora não lhe chegava aos joelhos, estava em pé no canto ao lado do irmãozinho, envolvendo-lhe o pescoço com o braço longo e seco feito palito. Parecia acalmá-lo, cochichava-lhe alguma coisa, fazia de tudo para contê-lo, para que não arranjasse meio de tornar a choramingar. Enquanto, tomada de pavor, observava a mãe com seus olhos escuros e bem grandes, que pareciam ainda maiores no rostinho ossudo e assustado. Bom, não tem como ler essa passagem e não parar, né, para imaginar. A criança dormindo,
a outra criança chorando, a terceira criança consolando a criança chorando, olhando para a própria mãe com olhos assustados. A mãe cruel e sofredora ao mesmo tempo. Né? Sem entrar no quarto, Marmeladov ajoelhou-se em plena entrada e empurrou Raskolnikov para dentro. Ao ver o desconhecido, a mulher parou distraída diante dele, recobrando-se num instante, como quem se pergunta por que terá entrado. Contudo, no mesmo instante imaginou com certeza que ele se dirigisse a outros cômodos, pois o quarto deles dava para os outros. Compreendendo isto, e, já sem prestar mais atenção a ele, caminhou para a porta da entrada a fim de fechá-la, e de repente deu um grito, vendo o marido de joelhos em plena soleira. Ah! Gritou tomada de furor. Voltou! Bandido incorrigível! Monstro! Onde está o dinheiro? O que você tem no bolso? Mostre! Esse uniforme é outro. Cadê o seu uniforme? Cadê o dinheiro? Fale! E investiu para ele com a finalidade de revistá-lo. No mesmo instante, Marmeladov abriu os braços obediente e dócil para facilitar a revista em seus bolsos. Não havia um único copeque. Onde está o dinheiro? Gritava ela. Meu Deus, será possível que ele tenha bebido tudo? É que tinha sobrado 12 rublos no baú? E de repente, num acesso de fúria, ela o agarrou pelos cabelos e o arrastou para dentro do quarto. O próprio Marmeladov lhe facilitava os esforços, arrastando-se de joelhos e cordato atrás dela. Isso também me dá prazer e não me causa dor, mas prazer, meu caro senhor, gritava ele, sacudido pelos cabelos e chegando até a bater uma vez com a testa no chão. A criança que dormia no chão acordou e começou a chorar. O menino do canto não se conteve, começou a tremer, a gritar e lançou-se para a irmã, aterrorizado, à beira de um acesso. Mal desperta, a menina mais velha tremia como uma folha. Bebeu! Bebeu tudo, tudo, bebeu! Gritava em desespero a pobre mulher. E está com outro uniforme! Estão com fome, com fome! E contorcia-se apontando para as crianças. Oh, vida mais desgraçada! E você, aí, você não tem vergonha? Investiu de repente contra Raskolnikov. Vindo da taberna, você bebeu com ele? Também bebeu com ele? Fora! O jovem foi tratando de sair sem dizer palavra. Ainda por cima, uma porta interna escancarou-se e de lá espiaram vários curiosos. Espichavam as caras desavergonhadas e sorridentes, fumando cigarros e cachimbos e de solidel na cabeça. Né? Solidel é um tipo de chapéu. Né? Eu só não sei por que eu coloquei aqui 245 mil. Não faço a mínima ideia porque eu coloquei esse número. Bom, fumando cigarros e cachimbos e de solidel na cabeça. Apareciam uns tipos de roupão totalmente desabotoados, em trajes de verão chegando à indecência, outros com cartas nas mãos. Riram com um gosto todo especial quando Marmeladov, arrastado pelos cabelos, gritava que aquilo lhe dava prazer. Já estavam até entrando no quarto, finalmente fez-se ouvir um ganido sinistro. Era a própria Amália Lippevechel, abrindo o caminho para fazer valer o regulamento a seu modo e pela 100ª vez amedrontar a pobre mulher, ordenando-a, entre desaforos, a evacuar o apartamento logo no dia seguinte. Ao sair, Raskolnikov teve tempo de enfiar a mão no bolso, juntar as moedas de cobre que haviam sobrado do rublo trocado na taberna e colocá-las na janelinha, sem ser notado. Depois, já na escada, caiu em si e quis voltar. Que asneira foi essa que acabei de fazer? Pensou. Ora, eles têm a Sônia, ao passo que eu mesmo estou precisando. Mas depois de refletir que já não era possível reaver o dinheiro e que, apesar de tudo, ele não o faria mesmo, pôs de lado o assunto e foi para casa. Ora,
Sônia precisa de cremes também? Continuou Rua afora, com um riso sarcástico. Essa pureza custa dinheiro? Sim, mas pode ser que Soniatka fique hoje a nenhum, porque o risco é um só, a caçada do bicho vermelho. Bom, tem uma notinha aqui na minha edição. Bicho vermelho aqui são o urso, a raposa, o lince, etc. Raskolnikov compara ironicamente o ofício de Sônia a uma atividade de risco como a caça de animais, que dão peles de alto valor ou a mineração de ouro. Então, sim, mas pode ser que Soniatka fique hoje a nenhum, porque o risco é um só, a caçada ao bicho vermelho. A extração do ouro. Então, eles todos vão ficar na pindaíba amanhã, mesmo sem o meu dinheiro. Que coisa, hein, Sônia? Entretanto, que tesouro eles conseguiram achar. E estão aproveitando, e olhem que aproveitam mesmo, e se habituaram. Choraram, mas se habituaram. O canalha do homem se habitua a tudo. Caiu em meditação. Bem, e se eu estiver equivocado, exclamou de forma súbita e voluntária. Se de fato o homem em geral, todo o gênio, isto é, o gênero humano, não for canalha, quer dizer que tudo o mais são preconceitos, simplesmente temores estimulados, e que não existe obstáculo de nenhuma espécie, e que é assim mesmo que deve ser. Bom, essa meditação dele é um pouco obscura, né? Mas lembre-se que antes de encontrar o Marmieladov, ele está num dilema pessoal ali, né? Alguma coisa a ver com crime, né? Alguma coisa a ver com um ser especial, alguma coisa a ver com ter a possibilidade, o poder e de manipular os outros, né? De usar os outros para os seus grandes objetivos, né? Se os outros forem meros animais e você for algo muito mais. Isso vai ficar muito mais claro no decorrer da narração.